Fala, fera! Na aula de hoje, nós vamos resolver 4 questões de dinâmica. Se você quiser baixar o material com as 4 questões, o link está na descrição do vídeo. Vamos juntos! Um bloco inicialmente em repouso, sobre uma superfície plana horizontal, sofre a ação de uma força resultante F. Tal força, paralela à superfície de apoio do bloco, possui direção constante e seu módulo e sentido variam com o tempo, de acordo com o gráfico mostrado na figura a seguir. Assinale o que for correto. Fera, vamos analisar cada afirmativa dessa e julgar verdadeiro ou falso. Olha só, se liga que a questão falou que a força tem direção constante e paralela ao plano de apoio. Ele fala aqui, ó, a direção é constante, a força F possui direção constante e ela é paralela à superfície de apoio. Só que o módulo dessa força é variável, beleza? Então, na afirmativa 01, ele fala o seguinte: no intervalo de tempo entre T1 e T2, o movimento do bloco é uniformemente acelerado. O que é que o aluno pensa aqui? Tá vendo? No intervalo de tempo entre T1 e T2, a força está aumentando. Se a força está aumentando, a aceleração também aumenta. Logo, o movimento é uniformemente acelerado. Fera, nós sabemos que pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Entre os instantes T1 e T2, se a força resultante aumenta, significa dizer que a aceleração também aumenta. E fera, se entre os instantes T1 e T2 a aceleração aumenta, isso não caracteriza um movimento uniformemente acelerado. Um movimento uniformemente acelerado é um movimento onde a aceleração permanece constante e a velocidade do corpo aumenta em módulo. Nesse caso, entre os instantes T1 e T2, a aceleração está variando. E se a aceleração está variando, o movimento não pode ser uniformemente acelerado. Beleza? Então essa primeira afirmativa aqui, ela está falsa. 02. No intervalo de tempo entre T2 e T6, o movimento do bloco é retardado. Entre T2 e T6, o movimento do bloco é retardado. E é aqui que muita gente erra. O que é que você percebe? A partir do instante T2, a força resultante ela começa a diminuir. Fera, se a força resultante começa a diminuir, pelo mesmo motivo, se a força resultante começa a diminuir, e você sabe que pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, se a partir do instante T2 a força resultante começa a diminuir, a aceleração também vai diminuindo. Aí o que é que você pensa? Espera aí, se a aceleração está diminuindo, a velocidade também está diminuindo e o movimento é retardado. Não, pensamento errado. Fera, se liga que a questão falou que a força apresenta direção constante. A direção da força é constante. Para todos os valores acima do zero, a força resultante é positiva. Entre o instante 0 e o instante T4, entre o instante 0 e o instante T4, todos os valores para a força resultante são positivos. Então se liga, entre o instante T igual a 0 e o instante T4, entre o instante T igual a 0 e o instante T4, todos os valores para a força resultante são positivos. E aí, fera, se todos os valores para a força resultante são positivos, entre os instantes 0 e T4, todos os valores para a aceleração também são positivos. O que significa dizer que, entre o instante 0 e o instante T4, a força e a aceleração
são a favor do movimento. Entre o instante 0 e T4, a força resultante e a aceleração, elas são a favor do movimento. Ou seja, a velocidade do corpo entre os instantes 0 e T4, ela está sempre aumentando. Acontece que a aceleração varia e a força resultante também varia. Quando a força resultante permanece constante, que é o caso entre os instantes 0 e T1, a aceleração também permanece constante e a velocidade aumenta. Entre os instantes T1 e T2, você percebe que a força resultante aumenta e a aceleração também aumenta. Ou seja, a taxa com que a velocidade varia está aumentando. Lembra que a aceleração é a grandeza física que mede a taxa de variação da velocidade. Então, se entre os instantes T1 e T2 essa taxa está aumentando, a velocidade também está aumentando. Só que de T2 a T4, você percebe que a força resultante diminui. Se a força resultante diminui, a aceleração também diminui. Mas, fera, o que está diminuindo é a taxa com que a velocidade está variando. Mas a velocidade continua aumentando, só que numa taxa menor. Enquanto a força resultante for positiva e a aceleração for positiva, a velocidade do corpo está aumentando. Só que entre os instantes T2 e T4, essa taxa de variação apenas está diminuindo. Mas a velocidade continua aumentando, só que numa taxa menor. Beleza? Então eu posso afirmar que entre os instantes T0 e T4, a velocidade do corpo está sempre aumentando. O módulo da velocidade está sempre aumentando. Por isso, essa afirmativa 2 está falsa. Tranquilo? Afirmativa 04. A aceleração do bloco é máxima em T2. Aqui está correto. Por quê? Porque para o instante T2 eu tenho a força resultante máxima. E quando a força resultante for máxima, a aceleração vai ser máxima, né? E se a aceleração é máxima, a afirmativa 04 está correta. No instante T2, a força resultante é máxima, logo a aceleração também vai ser máxima. Afirmativa 08. A velocidade do bloco é máxima em T4. E aí muita gente marca essa afirmativa como sendo falsa. E ela está correta, fera. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês. Entre o instante T0 e o instante T4, a força resultante é a favor do movimento. Todos os valores para a força resultante são positivas. Ou seja, entre o instante 0 e T4, a aceleração é a favor do movimento. Então, de 0 a T4, a velocidade do corpo está aumentando. Beleza? Só que, como eu falei para vocês, repito, entre os instantes T2 e T4, a força resultante diminui, a aceleração diminui, mas elas continuam a favor do movimento. A velocidade do corpo continua aumentando, só que numa taxa menor. Mas não deixa de aumentar entre os instantes T0 e T4. E aí você percebe que entre os instantes T4 e T5, a força resultante vai ser o quê? 0. E aí você sabe que força resultante igual a 0 implica numa situação de equilíbrio. Se o corpo estava em movimento, entre os instantes T4 e T5, como a força resultante é 0, ele está numa situação de equilíbrio dinâmico. Primeira lei de Newton. Movimento retilíneo uniforme. Então a afirmativa 8, ela se completa com a afirmativa 16. Tá vendo? A velocidade do bloco é máxima em T4? Sim. Porque entre os instantes 0 e T4, a velocidade do bloco estava aumentando. No instante T4, a força resultante passa a ser 0.
E o corpo vai executar um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento com velocidade constante. Afirmativa 16. No intervalo de tempo entre T4 e T5, o bloco ficou com velocidade constante. Verdadeiro. Verdadeiro. Força resultante igual a zero. Isso representa uma situação fora de equilíbrio. Afirmativa 32. No intervalo de tempo entre 0 e T1, o movimento é retilíneo uniforme. Falso. Entre o intervalo de tempo 0 e T1, nós temos força resultante. Se existe força resultante, existe aceleração. Qual é a diferença? A força resultante entre 0 e T1 é constante. Logo, a aceleração entre 0 e T1 também vai ser constante. E se eu tenho uma aceleração constante, o movimento não pode ser retilíneo uniforme. O movimento seria o quê? Um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza, fera? Então, nessa questão aqui, apenas as afirmativas 04, 08 e 16 estão corretas. Vamos lá para a nossa próxima questão. A figura abaixo representa um sistema com 3 polias que auxiliam no içamento de caixas do nível A para o nível B, utilizando como contrapeso um bloco de 500 kg de massa que desce até o nível C de forma acelerada. A massa do cabo é desprezível frente à dos blocos e as polias possuem funcionamento ideal, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para levantar uma caixa de 300 kg de massa, a tração a que o cabo será submetido será de... Olha só, fera, o segredo para essa questão é você colocar as forças corretamente. O que é que nós temos aqui? Nós temos, eu vou chamar esse bloco aqui de bloco 1, beleza? Coloca aqui, ó. Eu vou chamar esse bloco aqui de bloco 1. E esse bloco aqui eu vou chamar de bloco 2, tranquilo? Quais são as forças que atuam no bloco 1? Nós temos o peso do bloco 1, que puxa ele verticalmente para baixo. Pelo fio, essa força vai ser transmitida até chegar no bloco 2. Então aqui nós teríamos a força de tração no bloco 2 para cima. Mas se o bloco 1 puxa o bloco 2, por reação, o bloco 2 puxa o bloco 1. Então existe uma força de tração aqui também no bloco 1. E aqui no bloco 2 existe uma força-peso. O peso do bloco 2 que puxa ele verticalmente para baixo. Galera, a questão falou que o bloco 1 ele desce até o nível C de maneira acelerada. Então significa dizer que a aceleração do bloco 1 é vertical e para baixo. Se a aceleração do bloco 1 é vertical e para baixo, a aceleração do bloco 2 ela é vertical e para cima. E eles apresentam a mesma aceleração. Nós temos um único sistema. Galera, pela segunda lei de Newton, como é que fica a força resultante para o bloco 1? Tá vendo? Se eu tenho uma força para baixo e uma força para cima, forças que apresentam a mesma direção e sentidos opostos, nós subtraímos. Só que nesse caso, como a aceleração é para baixo, a força-peso é maior que a força de tração. Logo, a força resultante para o bloco 1, ficaríamos com peso do bloco 1 menos a força de tração igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Já para o bloco 2, perceba que a aceleração está para cima. Logo, a força de tração é maior que a força-peso. Ou seja, para o bloco 2, a tração menos o peso do bloco 2 é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Se a gente junta essas duas equações, nós temos a equação geral para o nosso sistema, onde a tração cancela com a tração, ficamos com P1 menos P2 igual a massa do bloco 1 mais a massa do bloco 2
vezes a aceleração. E aí nós matamos a questão. Por quê? Como eu sei que a massa do bloco 1 é 500 kg, vamos lembrar que força-peso é massa vezes gravidade. Se a massa do bloco 1 é 500 kg e a gravidade vale 10, o peso do bloco 1, 5.000 newtons. Do mesmo modo, o peso do bloco 2 é a massa do bloco 2 vezes a gravidade. A massa do bloco 2 vale 300, a gravidade vale 10. Logo, o peso do bloco 2, 3.000 newtons. Tranquilo? Com isso, fera, nós podemos calcular a aceleração dos corpos, a aceleração do sistema. Ficamos com peso do bloco 1, 5.000 newtons. Peso do bloco 2, 3.000 newtons. A soma das massas, 500 mais 300, Taveira, me dá 800 vezes A. Então, ficamos com 2.000 newtons dividido por 800. Isso vai ser a nossa aceleração. Conclusão, a aceleração do sistema tem intensidade igual a quanto? Tá verão? 0 com 0, cancela com 0 com 0. 20 dividido por 8 vai me dar quanto, fera? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, nós descobrimos a aceleração do sistema. Aceleração do sistema, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Mas, Taveira, a questão quer a força de tração no fio. Ora, se você descobriu a aceleração do sistema, a força de tração você pode descobrir pelo corpo 1 ou você pode descobrir pelo corpo 2, já que é um par de ação e reação. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e são aplicados em corpos diferentes. Ora, fera, eu vou pegar o corpo 2. Pelo corpo 2, eu tenho que a tração menos P2 é igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Então, ficamos com tração menos peso do corpo 2, 3.000 newtons, massa do corpo 2, 300 kg e a aceleração 2,5. Sendo assim, a tração menos 3.000 newtons vai ser igual a 300 vezes 2,5 seria a mesma coisa que 3 vezes 250. Ou seja, isso vai me dar 750. Esse 3.000 que está negativo, eu passo para o outro lado positivo. Beleza? Conclusão, fera. A força de tração no fio, 3.750 newtons. A força de tração no fio, 3.750 newtons. Taveira, se eu fizesse pelo corpo 1, fera, se você fizer isso pelo corpo 1, a tração tem que dar os mesmos 3.750 newtons. Pois essa tração no corpo 2 e a tração no corpo 1 formam um par de ação e reação. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta é a alternativa C. Com certeza você vai detonar no seu vestibular. Tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Hoje eu tô ligado. Olha só. No sistema representado ao lado, que está abaixo, a massa da polia e da corda são desprezíveis, assim como os atritos. Sendo a massa do corpo A maior que a massa do corpo B, para que a aceleração do sistema tenha módulo igual a 1/3 da aceleração gravitacional, a razão entre a menor e a maior massa deverá ser igual a... Se liga que ele fala que a aceleração do sistema tem que ser 1/3 da aceleração da gravidade. Perfeito? A aceleração do sistema tem que ser 1/3 da aceleração da gravidade. Ele fala também no texto que a massa do corpo A é maior que a massa do corpo B. Tranquilo? E ele fala ainda mais que qual é a razão entre a massa menor e a massa maior. Ora, se ele quer a razão entre a massa menor e a massa maior, ele quer a razão entre a massa de B pela massa de A. Tranquilo? Vamos lá? Vem comigo. Olha só. Galera, se a massa do corpo A é maior que a massa do corpo B, eu não tenho dúvidas que esse corpo A apresenta aceleração
para baixo e esse corpo B apresenta uma aceleração para cima. Fechou? Vamos colocar as forças. Olha só. No corpo A existe a força-peso que puxa esse corpo A para baixo. Tranquilo? Essa força-peso é a massa de A vezes a gravidade. Pelo fio, o corpo A puxa o corpo B para cima. Aqui nós teríamos uma força de tração, tranquilo? Por reação, o corpo B puxa o corpo A. Aqui também nós teríamos uma força de tração. E a força peso de B, que puxa ele aqui para baixo. Onde o peso de B é igual a massa de B vezes a gravidade, tranquilo? E aí, fera, se nós queremos calcular a relação entre as massas, olha só, eu posso montar aqui rapidamente a segunda lei de Newton para o corpo A. Ficaríamos com peso de A menos a força de tração igual a massa de A vezes a aceleração, tranquilo? Para o corpo B nós temos a tração menos o peso de B igual a massa de B vezes a aceleração, tranquilo? Se liga que eu coloquei no corpo A peso de A menos tração, porque a aceleração está para baixo. No corpo B eu coloquei tração menos o peso de B, porque a aceleração está para cima. Juntando essas duas equações, nós temos a equação geral desse sistema. Peso de A menos peso de B igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. E agora, fera, é só você correr pro abraço. Peso de A, massa de A vezes a gravidade menos peso de B, massa de B vezes a gravidade igual MA mais MB vezes a aceleração do sistema. A questão falou que a aceleração do sistema é 1/3 da aceleração da gravidade. Como a gravidade aparece multiplicando todos os membros, eu posso simplificar aqui, ó. A gravidade vai embora, tranquilo? Esse 3 que está multiplicando do lado direito, esse 3 que está dividindo do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo multiplicando. Então ficamos com 3 vezes MA menos 3 vezes MB igual a massa de A mais a massa de B. Tranquilo? E aí, fera, é só você resolver isso aí, tá? Vamos ficar com 3MA. Vou passar o MA do lado direito para o lado esquerdo, ele passa negativo, menos MA, igual a MB. Vou passar o menos 3MB para o lado direito, ele passa positivo. 3MB, fechou? 3MA menos MA, isso me dá 2MA. MB mais 3MB, isso me dá 4MB. Conclusão, 2 sobre 4 é igual a MB sobre MA. Beleza? Ou seja, botar aqui de lado, a massa de B sobre a massa de a massa do corpo menor sobre a massa do corpo maior, isso vai ser igual, fera, a 1 sobre 2, tranquilo? Então, MB sobre MA igual a 1 sobre 2. Se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta é a alternativa B, de boa prova do vestibular para você. Você vai detonar. Olha só, próxima questão, e essa é a última, essa é a saideira, hein? A mecânica de Newton, proposta em 1687, na sua célebre obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, mostrou-se logo bastante eficiente para a explicação e a previsão dos fenômenos de movimento, relacionando causa e efeito. Em uma superfície horizontal de gelo, ou seja, ele vai considerar a superfície perfeitamente lisa, um menino de massa 40 kg puxa a extremidade de uma corda de 12 metros de comprimento, com sua outra extremidade presa a uma caixa de 20 kg. A força de tração na corda tem intensidade de 20 newtons. Os corpos estão inicialmente em repouso e é desprezível o atrito com gelo. Nessas condições, o encontro entre o menino e a caixa se dará após quanto tempo? E ele quer saber o espaço percorrido pelo menino. Olha só, fera, a situação descrita nessa questão seria mais ou menos isso daqui, beleza? A distância entre a caixa e o menino
é uma distância de 12 metros, beleza? A distância entre a caixa e o menino é uma distância de 12 metros. Inicialmente os corpos estão em repouso. O menino puxa a caixa e ele fala que a força de tração na corda é uma força de 20 newtons. Mas a mesma intensidade que o menino puxa a caixa puxa o menino. Então aqui no menino também tem uma força de tração de 20 newtons. Só que a caixa vai ser acelerada para a direita e o menino vai ser acelerado para a esquerda. Tranquilo? A aceleração da caixa eu vou chamar de AC, a aceleração do menino eu vou chamar de AM, beleza? O que você precisa, fera, é calcular essa aceleração. Vamos começar aqui. Tá vendo? Como é que nós calculamos a aceleração da caixa e a aceleração do menino? Ora, a força resultante que atua sobre a caixa é a massa da caixa vezes a aceleração da caixa. A única força que puxa a caixa aqui é a força de tração, 20 newtons. A massa da caixa, 20 kg. Conclusão, a aceleração da caixa, 1 metro por segundo ao quadrado, beleza? Então a caixa está sendo acelerada para a direita com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá vendo? Como eu faço para achar a aceleração do menino? A força resultante sobre o menino é a massa do menino vezes a sua aceleração. A única força que puxa o menino para a esquerda é a força de tração, que vale 20 newtons. A massa do menino, 40 kg. Eu quero a aceleração do menino. Logo, fera, a aceleração do menino vai me dar 1 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Ou 0,5, como queira, tá bom? Aceleração do menino, 1,2 metros por segundo ao quadrado, só que para a esquerda. A partir de agora, como ele quer o tempo de encontro, fera, isso virou uma questão de cinemática. Isso virou uma questão de cinemática, onde tanto o movimento da caixa como o movimento do menino são movimentos retilíneos uniformemente variados. Nesse caso, eu vou adotar o referencial para a direita. Vou colocar aqui no referencial para a direita. Vou considerar que a posição da caixa é a posição 0 e a posição do menino é a posição 12 metros, tranquilo? Com isso, eu vou montar as funções horárias do espaço, tanto para a caixa como para o menino. Como é que nós fazemos aqui? O espaço da caixa é igual ao seu espaço inicial, mais a velocidade inicial da caixa vezes o tempo, mais a aceleração da caixa, que multiplica o tempo ao quadrado, sobre 2. Essa é a função horária do espaço para um movimento uniformemente variado. Fera, como eu estou considerando que a caixa ocupa a posição inicial igual a 0, isso aqui está fora. Como a velocidade inicial da caixa também é 0, isso aqui também está fora. Conclusão, a função horária do espaço para a caixa fica sendo S da caixa igual à sua aceleração, que é 1, que multiplica t quadrado sobre 2. Essa é a função horária do espaço para a caixa. Tranquilo, fera? Tá vendo? E para o menino, a mesma coisa. O movimento do menino é um movimento uniformemente variado. Logo, a posição do menino é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração do menino, vezes t quadrado sobre 2. Fera, a posição inicial do menino, cuidado, é a posição 12 metros, tranquilo? O menino parte do repouso, a velocidade inicial é 0, isso aqui também vai ser 0. Cuidado que o meu referencial está para a direita e a aceleração do menino é para a esquerda. Fica atento para não vacilar aqui, beleza? Como é que vai ficar a função horária do espaço para o menino? S do menino igual a 12, que é a sua posição inicial, menos a aceleração t quadrado sobre 2. Como a aceleração do menino é 1 sobre 2, vai ficar t quadrado sobre 4, beleza? Então a função horária do espaço para o menino, SM igual a 12 menos t quadrado sobre 4. Galera, como nós estamos falando de uma questão de encontro de móveis, quando o garoto encontrar com a caixa, eles vão estar exatamente na mesma posição. A posição da caixa igual à posição do menino.
Isso é uma questão de encontro de móveis. Conclusão, t² sobre 2 igual a 12 menos t² sobre 4, beleza? Passando esse t² sobre 4 para o outro lado, ficamos com t² sobre 2 mais t² sobre 4, isso tudo igual a 12, beleza? Aí, fera, se você fizer t² sobre 2 mais t² sobre 4, isso vai ficar 3t² sobre 4, igual a 12. Tranquilo? Conclusão, ficamos com t² igual a 12 vezes 4 sobre 3. Tranquilo? Fera, 12 vezes 4, aliás, 12 sobre 3 me dá 4. 4 vezes 4 me dá 16. Raiz quadrada de 16, 4 segundos. Beleza? Fiquei sem espaço aqui. Vamos logo para a resposta. Então, o tempo que o menino leva para encontrar a caixa é um tempo de 4 segundos. Beleza? Tá vendo? E qual é o ΔS? Qual foi a distância percorrida pelo menino? Ora, fica fácil, fera. Se você quiser calcular o ΔS percorrido pelo menino, basta fazer a t² sobre 2, tranquilo? Logo, o ΔS, a distância percorrida pelo menino, seria sua aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. 1 sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, que é 4, isso tudo sobre 2, tranquilo? 4 ao quadrado, 16, 16 sobre 4 vai me dar 4 metros. Obviamente, galera, eu estou calculando em módulo, né? Ele quer a distância em módulo. Obviamente, se fosse pela questão, seria menos 4 metros, porque o movimento do garoto é um movimento retrógrado. Mas eu estou calculando em módulo. O seu ΔS, a distância percorrida em 4 segundos, seria exatamente 4 metros, beleza? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta é a alternativa C. Com certeza você vai detonar no seu vestibular. Se você chegou até aqui, eu mereço o seu like, mereço a sua inscrição e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!